O assunto de hoje vai interessar muito para o pessoal da minha época, por exemplo, né? Não vou falar a minha idade, né? Mas assim, vamos dizer que foi alguns anos atrás, assim, lá para os anos de 1968 até 70, os nossos ídolos, eu pelo menos sou roqueira, adoro, e assim, os nossos ídolos eram maravilhosos, roqueiros que até hoje ainda brilham, ainda são exemplos, eles são raízes para muitos músicos de hoje, eles são inesquecíveis, né? Porém, eles foram, muitos deles, marcados por uma, eu não diria fatalidade, tá? Eu tô aqui exatamente para dizer que não foi fatalidade, né? Mas assim, por uma marca, né? Que todos, ou pelo menos uma grande parte deles, foi um pico entre 68 e 71, foi um pico onde esses músicos muito famosos acabaram falecendo, né? E eles faleceram com 27 anos, né? Então, como foi era assim, uma coisa incrível, sabe? Passava um ano era um, daqui a pouco era outro, um mês era um, no outro mês foi outro, e foram vários na sequência. Eu tenho uma lista, obviamente não vou falar de todos, eu vou poder falar só de alguns aqui, mas de 60, sabe? Assim, de artistas, pessoas que estavam brilhando e que naquele pico, aos 27 anos, eles foram embora. Então, criou-se ali o Clube dos 27, ou seja, eram músicos que, assim, extremamente brilhantes, famosos e que partiram muito cedo, na mesma idade. Então, houve aí um movimento de várias conspirações, né? Uns falam que era bruxaria, outros dizem que é coincidência, outros falam. Cada um tinha a sua explicação para isso, coisa assim. Ok, todo mundo morre, mas a numerologia, que é a minha área, se interessou em ver por que aconteceu e ainda acontece isso, né? Aconteceu recentemente com Marília Mendonça. Ela estava chegando nos 27, no topo do brilho, né? Então ela também já entrou para o clube dos 27. E aí você fala, mas só artista? Não, não, todo mundo tem várias pessoas a todo instante, nesse exato momento tem gente indo embora aos 27 anos, né? Isso não tem dúvida. Mas o que nós vamos ver aqui é a possibilidade de com 27 ou com, sei lá, 33, 34, 35, 36, ou qualquer outra idade, né? O porquê essa incidência e o porquê das condições dessas partidas. Elas não são normais, geralmente, elas são de uma forma, eu não gosto muito de falar essa palavra, mas elas são de uma forma um pouquinho mais trágica. Então vamos lá, 27, 2 mais 7 soma 9. 9 na numerologia é um número, como vocês têm me acompanhado, meus alunos que devem estar assistindo e vão assistir ainda, sabem que é um número de grandes realizações, porém é um número também de finalização de ciclo, né? De períodos importantes na vida. Alguma coisa acaba ali, às vezes é a própria vida que acaba ali, dependendo das outras vibrações que baterem ali. Mas como é que a gente chega ali? Já começou com 27 ali que deu 9. Opa, vamos prestar atenção no 9 ali. Aí, Pitágoras, não sou eu, né? Pitágoras, quando ele entrou na numerologia, ele usou o teorema dele, né, de Pitágoras, para definir ali os ciclos vitais, que nós temos 3. Eu vou compartilhar essa tela aqui
Aqui a gente tem o teorema, né? Aqui é a primeira fase da vida, que é o primeiro ciclo vital, que é da ação, depois da formação e depois da colheita. Cada quadrado desse aqui são os catetos, aqui é a hipotenusa e aqui são os quadrados, tá? Cada quadrado desse é definido por 9 anos, tá? Por isso, a extensão diferente deles, você fala 9 anos, mas a extensão é diferente? Sim, porque ele é baseado no teorema aqui, ok? Então, olha, esse quadrado é de 9 em 9 anos, mas ele segue o teorema dele, tá? Bom, vamos lá. Aqui, no primeiro, de 0 a 9 anos, é uma fase. De 9 a 18 anos, é outra fase. Aqui, de 18 aos 27 anos, é que o bicho vai pegar. Porque esse amarelinho aqui é representado pela espiritualidade, pela trindade, pelo nosso eu superior, tá? E este aqui, esse ponto exato, é o primeiro encontro da nossa alma com o espírito superior, com a espiritualidade. Aqui dá um choque. Então, você vai me perguntar, Ivete, dá choque aqui no 54? Dá choque aqui no 81? Dá. Dá choque no 36? Dá. No 45? No 63? Todas essas fases são explicadas na numerologia, mas não tem essa potencialidade que existe aqui. É o primeiro chorinho do bebê, vamos dizer assim, quando o bebezinho sai, né? Que nasce, que ele sai da barriga da mamãe, ele dá aquele choro. Saí de um lugar gostoso, vim aqui para a terra, que é isso? E é isso que acontece. Então o choque ali é forte. Aí o que vai acontecer? Nesse exato momento, existem várias vibrações que estão atuando em cima da gente, como vocês, se vocês acompanham, né, devem saber. Eu vou até mostrar aqui, ó, vou voltar aqui, ó. Nós temos aqui ano pessoal, mês pessoal, os ciclos vitais, que são aqueles 3 que eu mostrei no teorema. Tem aqui os pináculos, que são 4, são pontos importantíssimos na vida da gente, né? Que marcam acontecimentos inesquecíveis. Temos os subciclos que mudam a cada 9 anos. Tem aqui, ó, uma mudancinha. E todos eles aqui, nesse meu método, né, são marcados. Aqui temos o subciclo e o desafio secundário. Esse mapa que está aqui na tela é de uma dessas pessoas, é da Amy Winehouse. Então, você vê aqui que tem várias coisas indicadas nessa idade dela aqui, ó, 27 anos, tá? E tem um monte de linhas aqui indicando algumas coisas. Ela já nasceu com essas, assim como todos os outros, nós já nascemos com essas definições de ciclos, subciclos, pináculos e tudo. Isso vem da data de nascimento. Pode mudar o nome, pode casar, fazer o que quiser, que isso não muda. Então, a Amy Winehouse, no caso dela, ela estava... Vamos ver as vibrações dela. Para quem não sabe, as vibrações perigosas são a vibração 2, que tende a finalizações, a vibração 7, a vibração 5, a vibração 9, são 4. Então, 2, 5, 7 e 9. Essas vibrações, quando elas se encontram juntas ali, é problema. Como eu falei no domingo passado, na live que eu fiz, eu não vou ser repetitiva nisso. Então, quando acontece isso aos 27 anos, ou muito próximo, tá? Às vezes está no 26 indo para o 27, às vezes está no 27 indo para o 28, mas está ali, está naquele círculo, né?
Então, o que vai acontecer? Se essas vibrações são muito fortes, são muito negativas, e agora é que vem o problema maior, ou a solução maior. Se o seu mapa ou de alguém que você conhece tem essa configuração, aqui vai a dica. Se você passa por essa fase, que tá tudo ali, a ponte tá quebrada, tá? Tá ali, a ponte tá quebrada, tô avisando ali. Aí você passa por essa fase completamente zen, tranquilo, espiritualizado, com uma conduta perfeita, com hábitos perfeitos, com caráter, e assim, uma vida boa, normal, pensamentos positivos, sempre fazendo caridade, ajudando, você vai passar legal ali, sabe? Vai ser uma tremenda de uma vitória. Você vai ter um aprendizado bom, pode ser que aconteça alguma coisa ali que não seja tão agradável, mas você vai aprender e vai crescer. Isso vai ser um troféu para você na vida. Porém, se você passa nesse período dos 27 anos, usando drogas, tendo uma conduta desagradável, desonesta, que não adiciona nada de bom, de exemplos bons para as outras pessoas, né? A coisa vai ficar complicada, tá? Vai chamar você. Aos 27 anos, naquele encontro que eu falei, da espiritualidade, com o seu primeiro encontro da alma com a espiritualidade, ele está de olho em você. Então, se você é uma pessoa que usa drogas, álcool, fuma, tem uma vida desregrada, não liga para esse templo que Deus te deu aqui, sabe? Esse encontro com a espiritualidade vai puxar você. Ele vai embora. Às vezes, o que pode acontecer também é de uma conduta muito perfeita, brilhante, e ser chamado também por esse brilho, né? Vamos trabalhar lá em cima, sabe? Isso acontece e eu já vi, e a gente vai ver um caso aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo. Se não entenderem, se tiver alguma dúvida, pode postar aqui que eu tô vendo os comentários. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer para mim, tá? Analisando aqui o caso ainda da Amy Winehouse, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, quem me conhece sabe que eu gosto muito dela. Vamos lá. Ela nasceu, desculpa, eu não vou nem falar do nascimento. Do nascimento dela, ela era número 8, maravilhosa e tal. Bom, a data que ela partiu foi no dia 23 de julho de 2011. Essa data somada dá 7. Então, a gente já entrou aí num campo de um número perigoso, né? De desafio, eu sei que um ano 7 já é complicado. Ela faleceu no dia 23, que é um dia 2 mais 3 é 5. E o 5 é o número propício para acidentes, para mudanças, tá? Julho, 7 também. 2011 é 5. Então aqui, além da soma, todos, tanto o dia como o mês como o ano, conspiraram para que ela já fosse ali naquele embalo, né? Aí o que é que tem aqui? Ela teve 27 anos, que ela estava ainda, ela estava num ano pessoal 8 indo para o 9, presta atenção. Ela estava no mês 5 indo para o 7, para o 6, né? Entre o 5 e o 7 aqui. E o principal de tudo, agora vamos lá, qual era a conduta dessa maravilhosa
ela poderia ter aproveitado toda essa maravilha que ela tinha, esse talento incrível, para coisas grandiosas, né? Para ser uma estrela, sei lá, mais brilhante do que o sol, né? Mas eu acho que mesmo assim Deus teria pego, sabe? Porque ela ia brilhar muito. Porém, ela se atirou nas drogas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma estatística que deu mais ou menos isso. Entre 60 artistas, músicos que faleceram mais ou menos nessa época, aos 27 anos, 25% deles foi de acidente de carro, acidente de avião, acidente de moto, ou afogado. Outros 25% foram de overdose de drogas, como alcoólico, com drogas, todos eles, todos. Então, eu tenho aqui 50% dividido entre acidente e overdose. Os acidentes, eu quero que isso fique muito bem claro, foram causados pelo uso de drogas ou álcool, tá? Ninguém foi bonitinho, ninguém foi assim, acordei e morri, entendeu? Acordei e estava morto. Não foi isso, tá? Eles, se eles soubessem o perigo que eles estavam correndo ali, talvez eles não tivessem tido essa vida tão desregrada como eles tiveram, né? E é uma pena, a gente sente muito por isso, né? Deixa eu ver aqui, uma coisa que me intrigou bastante as pessoas acharem que isso é uma maldição. Não tem maldição nenhuma nisso, sabe? Tem hábitos. Então, se você prevenir os seus hábitos, se você criar hábitos positivos, você passa por momentos difíceis com tranquilidade ou com menos turbulências, né? Infelizmente, triste. Porém, trouxe muita alegria e ainda traz. Eu vou no videokê, adoro videokê, e eu canto Amy Winehouse e adoro. E pronto, não interessa se eu canto mal ou bem, eu ainda curto ela, ela tá viva dentro de mim. Bom, vamos lá. Vamos pegar uma outra mulher que eu, assim, cara... Olha, o pessoal que vai assistir, por enquanto tem pouca gente aqui na live, mas o pessoal que vai assistir depois, porque eu enviei para roqueiros e pessoal que viveu essa época, né? Vai se lembrar a Yara, minha irmã que tá aqui, que marcou uma época. Ela conseguiu, nesse espaço de tempo de 27 anos, marcar uma voz que até hoje nem uma mulher conseguiu. Essa é a Janis Joplin. Gente do céu, o que é isso? Que mulher foi essa, meu Deus? O que ela fez com a vida dela, né? A Janis, ela tinha tudo, assim, para ser sei lá, uma estrela maravilhosa também, né? E ela também foi embora aos 27 anos, porque overdose também. E eles dizem, né, encontraram a Janis morta no apartamento, no chão, e quando foram ver, realmente ela tinha falecido por overdose. Então, os números da Janis, ela faleceu no dia 4 de outubro de 1970. A gente adorava, a gente ouvia no rádio. Presta atenção, a gente ouvia no rádio a Janis Joplin cantando, sabe? A gente tinha disco de vinil, né, da Janis. Meu Deus, ela era uma loucura. Você ia em bailinho, você escutava ela cantando. E de repente ela foi embora, né? Olha, ela foi embora no dia 4
de outubro de 1970. Essa data dela traz algumas indicações aqui. Ela foi embora no dia 4, que somado ao mês de outubro, né, vai dar aqui 14, né, que dá 5. Então, ali já tinha uma coisa, já tinha um indício. Porém, o resto dos números dela, das vibrações nas quais ela estava, eram muito comprometedores. Ela, apesar de ano pessoal 1, tinha mês pessoal 2, pináculo 2, subciclo 4 para todos eles era de muito trabalho, e realmente, quando eles foram embora, eles estavam em muita atividade, estavam em evidência, né? Assim, levando muita alegria para o mundo inteiro curtia eles todos, né? Aí, essa foi a James. Teve aqui, vocês viram, eu não estou nem me estendendo demais para não ficar muito repetitiva, porque realmente o negócio é repetitivo, eu não posso fazer nada. Então, aqui, uma outra pessoa que foi o Jim Morrison. Eu estou falando dos mais conhecidos, tá? Tem muitos outros, tem muito mais conhecido. Eu sei que as pessoas vão colocar aqui depois outras pessoas, né? O Jim Morrison, ele era o vocalista do The Doors. O The Doors, ele foge um pouco da cultura de roqueiro, do rock. Ele ia mais pro lado do blues. Porém, a conduta dele, o Jim Morrison, era de, assim, uma pessoa absolutamente viciada em todo tipo de droga, principalmente heroína. Ele morreu por overdose de heroína. E ele, assim, nos shows, ele ficava completamente louco. Ele teve que mudar dos Estados Unidos, não sei de onde é que ele morava lá, e teve que ir embora para a França para fugir, para não ser preso, porque ele falava absurdos nos shows, completamente drogado. Ele xingava o público, ele xingava o governo, ele falava um monte de coisas, e a polícia vivia indo atrás dele. Tem até uma teoria de que ele foi assassinado pela CIA. Olha que loucura, não foi isso, não foi. E a gente sabe que não foi, até pela numerologia, né, pela história dele aqui. E eu vou falar dele aqui. Ó, o ano pessoal dele era 1, o mês pessoal 8, o ciclo vital 3, pináculo 2 e subciclo 4, né? Porém, a data de falecimento dele, ele morreu num dia 3 de julho de 1969. 3 mais 6 dá 9, 1969 dá 7. Então, juntando tudo, aos 27 anos, ele corria risco, mas ele tinha chance de viver, gente. Ele tinha chance. Se ele não tivesse tido essa vida tão desregrada naquela época, naquela flecha que eu mostrei no começo, no teorema ali, ele teria vivido, sabe? Ele não precisava ter ido embora ali, mas ele não sabia, né? Ninguém nunca avisou para ele que isso podia acontecer. E uma outra pessoa, essa aqui é de doer o coração, esse cara aqui, é o Brian Jones. Ele era um músico, ele veio de uma família de músicos e tal, e ele fundou uma banda e botou o nome de Rolling Stones. Ele convidou a princípio o Mick Jagger, que não era ninguém na época, e assim, ninguém que eu digo, ninguém famoso, óbvio, né? Ele chamou o Mick Jagger para montar a banda, e eles montaram os Rolling Stones. Que não é nada assim para se desprezar, né? Então, Brian Jones, ele
ele faleceu no dia 3 de junho de 1969, 3 e 6 da 9, 1969, das 7, a soma toda das 7. O Brian Jones estava no ano pessoal 9, ano pessoal 6, ciclo vital 2, pináculo 7 e ciclo vital 4. Então, ele aqui tinha pouca chance, ele teria que lutar muito para passar por essa dificuldade, tá? Um pouquinho mais de esforço do que, por exemplo, o Jim Morrison. E estava mais difícil, mas o que ele fez? Oh meu Deus, o Brian Jones, assim como todos os membros dos Rolling Stones, se utilizavam de drogas ilícitas. E só que o Brian, ele exagerou, né, na utilização dessas drogas, e ele foi expulso dos Rolling Stones. Ele foi expulso no mês de maio, menos de um mês depois de ser expulso da banda. Ele faleceu por overdose, tá? Então, assim, muito triste, foi muito triste, porque ele não teve nenhum apoio, ninguém para levantá-lo, né? Para tirá-lo das drogas, para ter uma vida melhor. É impossível. Naquela época, principalmente, era quase que assim, surreal alguém sair das drogas facilmente no meio musical. A gente está concentrado num meio artístico, musical, onde a droga corria solto. Era Woodstock, era tudo, tá? Jimi Hendrix, tal, que era o maior guitarrista do mundo até hoje. Até hoje ele tem acordes que são utilizados, que ele criou, né? E também era da época, nós vamos falar dele também. Mas do Brian é isso aí. Eu quero falar agora, vamos falar do Jimi Hendrix, já que eu falei dele. Para quem não conhece, né, o pessoal jovem e tal, não tem ideia de quem era esse cara tão, sei lá, icônico, né, principalmente assim na guitarra. Era o rei da guitarra, né? E infelizmente ele também faleceu devido às drogas. E o Jimi, ele faleceu no dia 18 de setembro de 1970. 18 da 9, setembro da 9 e 1970, somando tudo dá 8 aqui. Bom, ele, os números dele, ano pessoal 9, presta atenção no Jimi Hendrix. Se ele não usasse droga, ou se ele usasse, não ia ter jeito. Olha só, ano pessoal 9, mês pessoal 9, ciclo vital 2, pináculo 2, subciclo 4. Tá? Assim, é muita coisa para uma pessoa só, é muito peso para uma pessoa só e para uma pessoa desregrada que utilizava droga como você bebe água. Incrível guitarrista, cantor e assim, um ícone até hoje, vai ser sempre, né? Na eternidade, todos os roqueiros, guitarristas, acho que se baseiam muito nele para ter sucesso na vida, né? E partindo do Jimi Hendrix, vamos falar de uma outra pessoa que eu também admiro muito, e eu creio que vocês também, pela carreira que ele teve. Deixa eu pegar aqui. O vocalista do Nirvana. Quem é que não conhece a banda Nirvana, né? O Kurt Cobain, além de lindo, né? Coisa mais linda do mundo, ele ainda teve a bênção de ser um ótimo músico,
cantor, e só que completamente voltado para as drogas, né? E faleceu também em decorrência das drogas. Todos eles aqui que eu tô falando, né? Eu peguei justamente esses. Eu poderia ter pego os suicidas, que chegam a uma faixa de 15% deles, porque eles acabavam entrando em depressão também. Bom, vamos lá. Kurt Cobain, ele faleceu no dia 5/4/1994. Ele fugiu aqui, ele foi um pouquinho depois. Olha só, ele faleceu no dia 5, que é propício ao acidente, no mês de abril, então 5 mais 4 já dá 9, e no ano de 1994, que soma 5. A soma toda da data do falecimento dele era 5. Então, nesse dia era para ele, de preferência, estar sóbrio, um dia só. Pelo amor de Deus, um diazinho só, já ia ajudar, tá? E nem isso ele fez. Os números dele eram ano pessoal 9, mês pessoal 4, ciclo vital 2, pináculo 7 e subciclo 4, né? Também. Todos os números indicando uma forte tendência a acidentes. Em todos eles deu para ver os trejeitos deles, que eles se apresentavam sempre drogados, sempre. Eles viviam assim, né? A vida deles era assim. A Amy se apresentava bêbada, bem alcoolizada e tal. Quem que eu não falei aqui? Deixei por último uma pessoa bastante carismática e que foge totalmente a essas pessoas aqui, a Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Jimi Hendrix e Amy Winehouse. Quem é? É a Marília Mendonça, nossa querida Marília Mendonça, que foi embora tão cedo, brilhando tanto. A Marília, eu percebi uma coisa aqui, teve uma coisa muito diferente dela. Ela estava caminhando para os 27 anos, estava bem pertinho já de fazer 27 anos, né? E ela ainda estava num subciclo 3, que é de pura iluminação, de espiritualidade. A data de falecimento dela foi 5/11/2021. Olha só, 5, acidente, 2, que é o 11, né, desencarne, essas coisas. 2021, 5, também. A soma da data dela, aí que tá o negócio, a soma da data do desencarne dela foi 3. E o 3 é de espiritualidade. E a Marília Mendonça, ela não tinha essa vida de drogas. Ela, quando muito, ela bebia a cervejinha dela, tal, mas ela não era alcoólatra. Ela não era uma viciada, ela não tinha esses, pelo menos até onde a gente sabe, né, dela, a gente sabe que ela tinha uma conduta normal, de uma pessoa feliz. Ela tinha momentos depressivos, mas ela era uma pessoa comum, como eu, como você. E o que eu entendi aqui, que ela brilhou e foi embora brilhando, né? Porém, os números dela aqui, muito pertinho dos 27 anos, foram ano pessoal 9, mês pessoal 4, ciclo vital 2, pináculo 7 e subciclo, vou falar de novo. Ano pessoal 7, mês pessoal 9, ciclo vital 7, pináculo 2 e o subciclo que ainda ela estava no 3. Então ela tem 2 3 aqui, que são a mão da espiritualidade em cima dela, tá? Provavelmente ela veio aqui, deu o recado, fez muita gente feliz e foi embora com glórias, tá?
É assim que eu vejo a partida da Marília Mendonça aos 27 anos, aos quase 27 anos, né? Gente, puxa vida, é uma pena a gente ter perdido uma pessoa como ela e como todos esses outros que eu falei, principalmente escolhi esses que fizeram muito parte da minha vida nessa época e foram eles que deram origem a esse Clube dos 27, tá? Então tá aí a explicação da numerologia para o Clube dos 27. Então eu quero deixar muito claro que não tem maldição, não tem coincidência, não tem ritual, não teve nada disso, tá? É só uma questão de alinhamento de vibrações. Então fica aí o recado, uma conduta legal para todo mundo é sempre muito bem-vinda e vai fazer muito bem para todo mundo. Então esse é o recado de hoje. Se vocês tiverem perguntas, podem deixar aqui, que eu vou sempre estar dando uma olhadinha. Se quiser conversar comigo também no private, pode conversar, mas preferível aqui na live, né? Deixa o seu comentário aqui, se você gostou, se tem dúvida, se tem sugestão para uma próxima live. Eu prometo que uma próxima live não vou falar disso, não vou falar de gente que já foi embora. Eu quero falar de coisas mais alegres e prósperas, tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus.